Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro super especial, agora apenas algumas horas das nossas eleições. E nós todos que estamos acompanhando o processo político aqui do nosso país, esse processo eleitoral, nós que vivenciamos a realidade todos os dias aqui no Brasil com grande preocupação e queremos mudar o destino do Brasil, nós todos estávamos com um grau de ansiedade muito grande, aguardando esse debate que aconteceu ontem na Rede Globo de televisão entre Lula e Bolsonaro. Mas que conclusões a gente pode ter depois daquilo que a gente assistiu? É muito difícil a gente acertar exatamente o que aconteceu com as pessoas, de uma maneira geral, porque nós temos um país muito eclético e as mensagens vão chegando para as pessoas de diversas formas. Então, ver apenas aquilo que nos tocou, as mensagens que chegaram até pessoas como eu e você, por incrível que pareça, não importa. Importa o que aconteceu com as pessoas que não estavam já com o seu voto definido. E aí não tem como eu me lembrar aqui, deixar de falar, né, melhor dizendo, de uma frase de Jean-Paul Sartre que tem alguma conexão com essas coisas que eu estou dizendo aqui para vocês, né? Quando ele dizia como é que a gente lida com ansiedades, com coisas ruins que fazem com a gente, com sentimentos. Ele dizia alguma coisa do tipo, não importa aquilo que fazem com a gente. O que importa é o que nós fazemos com aquilo que fazem com a gente. O que eu quero dizer com isso? Não importa, então, o que fizeram essas mensagens conosco. Elas, enfim, importam na medida que elas nos aplacaram, elas nos estimularam. Mas o que importa mais ainda é o que aconteceu com essas mensagens quando elas chegaram a algumas pessoas. Hoje, os jornais, eles até para não ganharem a pecha de que estão tomando partido, eles colocam manchetes neutras. Nenhum diz assim, olha, Lula ganhou o debate, Bolsonaro ganhou o debate. Não. Eles fazem aqui como o Globo. O Globo pegou a foto dos dois aqui no debate e coloca esse tipo de manchete aqui. Todos os jornais estão nessa linha. Busca por indecisos vira duelo sobre economia e corrupção. Bolsonaro garante respeitar o resultado, quem tiver mais votos, leva. Essa foi a informação relevante no final do debate, quando o Bolsonaro é entrevistado ali, a Renata Lopretti arranca dele uma declaração muito clara, né, que ele vai respeitar o resultado. Ele não botou nenhum senão, nenhuma... Enfim, foi muito positivo esse ponto no final da história. Mas, em relação ao debate objetivamente, o que a gente pode trazer? Hoje eu estou numa situação privilegiada, porque eu passei a noite vendo todas as resenhas em todos os canais na internet, li os colunistas, o que eles falaram, a opinião deles, e mais do que isso, né, eu interajo com vários grupos, muito ecléticos, de pessoas de vários grupos também, desde pessoas que vão votar em Bolsonaro até pessoas que vão votar em Lula e vão votar nulo, vão votar em branco, enfim, os pensamentos são os mais díspares aí. Então eu tenho essa chance, né, de fazer um compilado de tudo aquilo que eu vivenciei e trazer para vocês algumas percepções aqui, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Em primeiro lugar, ontem eu fiz um vídeo aqui, onde eu, antes do debate, né, onde eu apontava aqui algumas situações que eu achava que seriam importantes o ex-presidente Lula adotar. Evidentemente, enfim, são percepções que eu compartilhei aqui com vocês e que eu tenho certeza que a assessoria do ex-presidente Lula também percebeu. São coisas assim, evidentemente, muitas foram respeitadas, não porque a gente aqui jogou essas questões, eu mando muitas coisas lá para o povo lá que está na coordenação da campanha do ex-presidente Lula, mas eles recebem muitas mensagens, né? Até filtrar uma coisa aqui, outra colar, é difícil. Mas, de modo geral, quem sabe a gente não tenha dado ali alguns toques para ajudar bastante no meio dessa história, né? Porque, dentre as coisas que eu disse, isso era um consenso, era observação geral, né? O presidente precisava administrar bem o tempo dele nesse debate. Isso ele conseguiu fazer, ele não deixou nenhum tempo ali muito grande para o Bolsonaro fazer qualquer tipo de proselitismo sem que ele pudesse reagir. Ele também teve uma postura cenográfica muito boa, né? Eu achei que no final ali o Lula estava num ângulo, que ele estava deixando o Bolsonaro em um plano afastado por trás, que desviava um pouco a atenção. Por mais que os câmeras desfocalizassem ali, desfocassem, né, o Bolsonaro, sempre gerava assim, uma distração adicional.
O Lula, ele dificilmente ele deu as costas pro telespectador, cenograficamente foi importante isso. Ele evitou fazer gestos repetitivos também, enfim. Do ponto de vista estético, ele foi muito bem. Ele não foi desrespeitoso com o Bolsonaro, por incrível que pareça, né? A gente não pega, assim, no tratamento coloquial, ele sempre se referiu ao presidente, ele sempre colocou esse tipo de questão que eu tinha sublinhado aqui com vocês. E sobre as questões morais, quando o Bolsonaro levantava alguma questão moral, deixa eu me tirar aqui da tela, gente, para não ficar duas vezes repetido, né? Quando ele falava de questões morais, o Lula rebatia na mesma intensidade. Tanto é que o Bolsonaro ele não falou dos 51 imóveis, o Lula falou isso várias vezes, enfim, a situação ficou ali, o Bolsonaro teve que entubar essas situações todas. E aí, outras questões também, o Lula foi muito perspicaz, foi muito direto e sacou situações ali muito que deixaram o Bolsonaro absolutamente descompensado. E o Lula falou isso ao longo do debate várias vezes, e que aumentava o descompensamento, né, do Bolsonaro. Depois do terceiro e quarto bloco, o Bolsonaro parece que tomou, depois de algumas chacoalhadas, ele passou a ter uma posição que deixou com que muitos dos seus eleitores entendessem que ele teve uma performance melhor ali. Até porque, diante de tudo que tinha acontecido ali, né, ele foi se aclimatando também, porque nos primeiros dois blocos ele ficou numa posição muito desfavorável. Eu quero compartilhar aqui com vocês apenas um trechinho da abertura, porque essa parte aqui, gente, é que pega em cheio os primeiros espectadores que estavam assistindo ao debate. Depois vai ficando, para muitas pessoas, vai ficando desinteressante. O cara que quer votar nulo, o cara que quer votar em branco, o indeciso, muitas vezes vai ficando desinteressante, eles vão deixando de assistir. Então, os primeiros blocos são os mais importantes. E aí a gente viu uma situação como essa aqui. Então, vou colocar primeiro aqui a fala do Bolsonaro, para a gente fazer o contraponto e você tirar a sua própria conclusão hoje, de abaixar da poeira, né, de quem abriu melhor esse debate. Vamos lá. Vamos começar. Pelo sorteio, quem abre este bloco é o candidato Jair Bolsonaro, do PL. Candidato, por favor, o senhor pode começar o debate. Luiz Inácio, assumindo em 2019 um Brasil com sérios problemas éticos, morais e econômicos, em grande parte herdado do governo do PT. Mas mesmo assim, com pandemia, com falta da... Começou meio confuso, né? A gente ficou assim, pô, o que ele está falando, né? Água e outras crises, nós concedemos reajuste para os aposentados e majoramos também o salário mínimo. Tanto é verdade que nós reajustamos, acertamos a economia, que eu posso anunciar que a partir do ano que vem o novo salário mínimo será de R$ 1.400. Mas ao longo dos últimos dias, Luiz Inácio, o seu partido foi com toda a vontade na televisão e nas inserções de rádio dizer que eu não ia reajustar o mínimo, que eu não ia reajustar as aposentadorias. Olha, isso aí que o Bolsonaro fez foi péssimo, né? Porque ele ficou sublinhando coisas que muitas pessoas não estavam nem sacando, né? Ele quis jogar o Lula numa pegadinha, eu falo isso na sequência, porque ele queria que o Lula rebatesse isso para ele dizer, olha, vocês estão mentindo porque isso é cláusula pétrea, não pode ser alterado na Constituição. O Lula mais à frente falou, olha, mas quem está dizendo isso é o Guedes, é o seu Deus, né? Bom, seguindo aqui. E também que eu ia acabar com o 13º, com as férias e com as horas extras. Bolsonaro escreveu na mão, gente. Eu não sei o que isso causa de impacto nas pessoas, né? Tu confirma isso? Fim do 13º, fim das horas extras e também das férias? Ele parte já numa situação negativa, uma agenda negativa. Você, Lula, você confirma que eu vou acabar com o 13º? Assim, ficou um troço assim meio esquizofrênico, né? Aí o Lula vai e, na minha opinião, o Lula deu uma voadora aí, deu um golpe certeiro. Vamos lá. Bem, antes de... Detalhe, cenograficamente, o que o Lula fez? O Lula foi caminhando antes de começar a gastar o tempo, ele primeiro se posicionou
diante da câmera. Ele teve um domínio muito eficiente, muito bom nesse momento. Por a pergunta, eu quero começar a cumprimentar o povo brasileiro e agradecer primeiramente a Deus por me construir. Olha só, quem falou em Deus primeiro foi o Lula, né? E falou de uma maneira muito natural. Então, vocês percebam, a mensagem já vai chegando já a alguns públicos de uma maneira muito... já vai abrindo, né? Vai quebrando resistências. Vamos lá. Ceder essa chance de fazer esse debate para disputar as eleições no dia 30 de outubro. Quero agradecer ao povo brasileiro que votou em mim no primeiro turno e quero dizer para vocês que eu não estou aqui me representando e não estou aqui como candidato só meu. Eu estou aqui em nome de 10 partidos políticos, estou aqui em nome de... Aí é o seguinte, quando o Lula ele abre esse leque, ele vai mandando para o destinatário a sua mensagem, o seu telegrama, a cada grupo, do tipo, olha, você que está dentro desse grupo, preste atenção que eu tenho coisas para dizer para você. Toda a sociedade brasileira que defende democracia, estou em nome das mulheres que são vítimas do feminicídio e da agressão masculina, estou aqui em nome dos trabalhadores brasileiros, dos estudantes que têm esperança de poder um dia se tornar profissionais e poder criar sua família. Estou aqui em nome do povo negro, estou aqui em nome de todos aqueles que amam a liberdade. Por isso, eu agradeço e quero lhe cumprimentar, Boni, e agradecer à Globo por mais desse debate. Eu não sei o que o nosso adversário, o meu adversário está vendo, porque a verdade nua e crua é que o salário mínimo dele hoje é menor do que quando ele entrou. A verdade é que durante o meu governo eu aumentei o salário mínimo em 74% e ele não aumentou o salário mínimo. Ele apenas concedeu a inflação e alguns anos menos do que a inflação. E agora é muito fácil chegar perto das eleições e prometer. Eu quero que o candidato diga claramente por que durante 4 anos o senhor não aumentou o salário mínimo. Então, aí foi muito interessante o seguinte, o Lula, ele recebeu uma pergunta e ele não mordeu a isca, pelo contrário, ele rebateu mandando uma outra pergunta dentro de uma questão muito objetiva, né? Por que o seu governo não aumentou o salário mínimo e agora, às vésperas das eleições, está com esse papo furado todo? Bom, tem uma questão na dinâmica desse debate que é uma situação que vai ter que ser aperfeiçoada num próximo debate, que é o fato de você dar um banco de dados para os candidatos ali falarem. Isso permite que, sem uma intervenção jornalística, a gente fique numa conversa absolutamente esquizofrênica. Um pergunta aquilo que quer e outro responde aquilo que quer também, mas pode responder uma coisa totalmente diferente. Aí o outro, quando vai fazer a pergunta, fala de uma situação diferente. E aí você não consegue ter uma lógica, né, nesse debate. Por mais que se tente ali colocar alguns temas para serem esmiuçados, os temas vão sendo jogados para o lado e vão sendo abordadas outras questões paralelas. E aí você que está querendo objetivamente saber de uma resposta de uma questão objetiva, você não consegue. Você fica vendo apenas ali os candidatos se digladiarem em temas muito abertos. Então, qual é o resultado do final dessa história toda? Quando eu estava acompanhando aí as diversas resenhas, eu vi aqui uma pesquisa aqui do Atlas, né, que pegou aqui grupo da Quest e teve um da Atlas também. Elas foram muito semelhantes. Eles pegaram grupos de pessoas que não votaram nem em Lula e nem em Bolsonaro. Eles pegaram ali grupos de pessoas que votaram em Ciro, na Simone Tebet, pessoas que anularam voto, pessoas que votaram ali no Felipe Dávila, na Soraya Tronic, pegaram, enfim, divididos por várias partes do Brasil. E no final da pesquisa do Atlas, o Lula ganhou o debate para essas pessoas. Isso é muito importante, porque são essas pessoas que eram as principais destinatárias das mensagens dos candidatos ali, e nós que estamos lutando para que o nosso país retome o caminho da democracia, da civilização, para nós é muito importante, ou foi muito importante, que as mensagens do ex-presidente Lula tenham atingido essas pessoas. Já na Quest, a gente pôde ter o seguinte resultado. Para 64% das pessoas que assistiram fizeram menções mais negativas em relação ao Bolsonaro durante todo o debate. 36% menções positivas. Já com o ex-presidente Lula, 49% das pessoas
apontaram que a participação dele foi positiva e 51% positivo e 49% negativa. Ou seja, o Bolsonaro ele teve muito menos desempenho positivo em relação a esses grupos do que o ex-presidente Lula. Então, isso é que vai importar. Isso é que vai ser o determinante nesse processo. Hoje nós estamos vendo todas as redes aí repercutirem, mas você vai ver muita contaminação assim, emocional, né, nessas análises, né? Você pegar a percepção de alguém que já vai votar no Lula, enfim, vai acrescentar, vai bater algumas coisas com a gente, mas se você conversa com um cara que é bolsonarista, ele vai achar que tudo que foi dito ontem serviu para reforçar ainda mais, enfim, as suas crenças. E o mais importante, além disso tudo que eu estou dizendo para vocês, será o material que será extraído desse debate para ser jogado pelas redes. Isso está sendo feito pela campanha de Bolsonaro e vai ser feito pela campanha de Lula também. Todos nós vamos recortar ali as partes mais importantes, vamos compartilhar com as pessoas de uma maneira geral. Se essas situações recortadas vão ainda mexer ainda mais com o resultado eleitoral, são grandes interrogações. Amanhã, no domingo, no final do dia, eu vou abrir aqui uma live com vocês, onde eu vou acompanhar em tempo real tudo que estiver acontecendo, vou estar vivenciando aqui com vocês o processo eleitoral. A expectativa diante do primeiro turno, que a gente pode ter agora em relação ao segundo, e diante das pesquisas, é que quando abrirem as primeiras sessões eleitorais, e elas são sempre ali no entorno de Brasília, o Distrito Federal são as primeiras urnas, os primeiros votos são apurados ali. Lógico que a gente recebe também informes, né, do que acontece fora do nosso país. A eleição no estrangeiro também, que começa a acontecer algumas horas antes da eleição aqui no Brasil. Mas a tendência é o Bolsonaro sair na frente, ele vai manter uma dianteira provavelmente até depois da metade da apuração, e a partir daí, quando começam a chegar os votos do Nordeste, os votos de algumas áreas onde o ex-presidente Lula foi muito bem votado no primeiro turno e vai ser e será votado também muito bem no segundo turno, a gente começa a ter uma reversão dessa tendência. O ex-presidente Lula vai chegando e vai chegando mais à frente, ele vai ultrapassar o Bolsonaro. Isso vai gerar uma situação no Brasil de muita expectativa, muita turbulência. Nós temos que acompanhar com muita atenção qual será o comportamento dos bolsonaristas de uma maneira geral, do Bolsonaro, que ontem, ao final do debate lá com o Lula, junto a Renata Lopretti, ele afirmou categoricamente, essa foi a frase, né, aqui da parte final aqui do jornal o Globo, né? Bolsonaro garante respeitar o resultado. Quem tiver mais votos, leva. Então, essa será a principal tensão de amanhã, né? Se o Lula ultrapassar bem mais cedo o Bolsonaro, dentro de todas as expectativas que nós temos aqui, a gente tendo uma vitória mais acachapante, o discurso vai ficar extremamente esvaziado, enfim, vão ter que aceitar o resultado. E eu tenho, assim, defendido aqui muito tempo, durante esses anos todos que eu estou aqui com vocês, que não há espaço para qualquer tipo de ruptura institucional. A gente tem muito maluco, a gente tem muito canjica, como diria o Machado de Assis no conto Alienista, mas não há condições objetivas de fazer uma ruptura aqui no nosso país. E ontem a frase do Bolsonaro, ela tranquilizou muitas pessoas, porque ele faz papel de maluco, mas ele sabe até onde que ele pode ir, né? Gente, eu fico por aqui, mais tarde eu estou de volta aqui com vocês para a gente fazer outras análises aqui, vou recolher mais situações hoje e encontro vocês mais tarde, tá bom? Um grande abraço, até lá, tchau!